Olá! Vamos lá. Boa noite. O segundo encontro. Gente, eu estava até olhando aqui e dessa vez, eu fiz umas anotações perdidas e não anotei nada sobre a página, então é isso, não sei. Vamos ver. Eu não faço ideia do que eu estava falando certo, mas tudo bem, tá tudo certo. No último encontro, eu falei, gente, você acredita? Eu falei, eu sei que eu anotei, mas eu não sei exatamente qual era o pensamento. Exatamente. Ai, Deus, tudo bem. Nossa, e você foi tão clara. Eu não tenho essa estrutura, não. Eu acho que eu vou... Não, mas quando a gente conversa com as pessoas, parece que, tipo, vai surgindo, as coisas vão tecendo na nossa mente, sabe? Por isso que essa coisa de, gente, começa aí, é interessante, porque a gente começa a entender novamente o assunto. É verdade, isso é bem real. Bom, então vamos lá. Primeiro capítulo, maravilhoso, desejo, o nome, começamos bem. Começamos bem, que há muito tempo a gente se fala sobre isto. Deixa eu voltar a página aqui. Bom, eu espero, inclusive, que com esse primeiro encontro a gente já tenha começado a dar uma mapeada e pensado mais profundamente sobre esse lugar do desejo, o que é que está pulsante aí, o que transcende todo o resto, o que geralmente vai lá dar errado, mas você vai lá dar errado, mas você vai, o que é que dá aquela gana com vocês, que a gente estava falando muito, né, sobre o quanto esse desejo pode estar em qualquer lado, não é só sobre dinheiro, né, a Kelly trouxe esse ponto, assim, muito importante a gente lembrar, para a gente não sentenciar as rotas, assim, não falar, porra, mas não é sobre dinheiro, meu desejo é que todos os seres humanos sejam felizes. Ótimo, é isso, então, vai nesse desejo aí, sabe? Não é, enfim, não é sentenciar as coisas, mas entender qual é o desejo. Isso é um caminho, assim, de extrema importância, porque eu acho que a gente se torna muito perdido quando a gente não entende o desejo mesmo. Falo por conta própria, assim. Realmente eu ficava muito perdida. Então, essa é a primeira coisa, porque ele já começa falando sobre esse desejo ardente, né, que foi o que levou... Nossa, obrigada, ligaram a luz aqui. Que foi o que levou alguns não, né, todos esses homens aí que são retratados, mulheres também, a adquirir essas riquezas. Essa foi a minha primeira anotaçãozinha. A segunda, que eu estou falando só os que estavam ali no início, é como ele traz esse local de você ter êxito por ter um objetivo definido mesmo. Porque eu vejo que isso é uma coisa que eu também ficava muito perdida. Era o desejo, que é isso, né? O desejo também, que eu desejo, se não tiver assim uma rota, se não tiver uma flecha certeira, você não levar esse desejo como essa pulsão que dirige para algo, então, eu pessoalmente sou destrambelhada, assim, assim, ao Ouroboros mesmo, sabe? Rodando. Então, tipo, parece que eu tive que dar um... Tá bom, para onde que esse troço tá querendo me levar? Aí comecei a compreender ali uma direção, falei, tá, ok, então se é ali, mas, né, mais ou menos, nem precisa ter pura certeza absoluta, eu sei que não é todo mundo que vai ter, mas assim, tem uma direção, com certeza tem ali uma direção. Então, tendo essa direção, o caminho ele vai se formando, porque você vai começar a andar mais em coerência com aquela direção, né? Sei lá, meu desejo é dar esdrúxulo, me tornar vegetariano, ok, então você não vai ficar comendo carne, sabe? É só, né? Você vai criar uma coisa, coerência, né? Porque é isso, a grande questão, eu acho que na vida, assim, de importância, a gente tá falando toda essa ordem, assim, é criar coerência. E a gente é muito bom em desordenar as coisas tudo dentro da gente por incoerência, assim. Eu também, de novo, era muitas incoerências. Então, porra, eu quero uma vida, para mim, pessoalmente, né? Eu senti, principalmente porque muitos episódios de pânico, muita coisa me aconteceu mentalmente, e eu senti, cara, eu preciso de paz, eu preciso direcionar a minha mente para um lugar de paz. Então, era incoerente eu estourar, irritar com tudo que me acontecia, eu ficar arrumando caso com
coisinha. Então eu falei, não, então eu preciso fortalecer esse lugar aqui dentro de mim, porque é incoerente com esse objetivo que eu quero seguir. Então, é mais esse lugar, sabe? Eu acho que ter isso também ajuda muito a tirar essa sensação de fracasso, entre aspas, né? Porque eu nem acredito em fracasso, mas assim, essa sensação que a gente tem e que a gente estagna na primeira coisinha ali que acontece, porque é quase como se a gente sentisse que acabou ali, né? Tipo, acabou o objetivo. Mas não, o objetivo ele continua ali, alto e claro. O que aconteceu foi um negócio ali na rota, então mudou só a rota. O objetivo ele ainda tá ali, sabe? Então, eu acho que isso ajuda a tirar um peso um pouco assim dessa frustração, da exigência também, porque eu acho que essa exigência também é o que atrapalha muito, né? O objetivo continua ali, gente, tá tudo bem, mudou a rota. Eu até foi no, acho que foi no último, penúltimo encontro do nosso último estudo da Sobun Fu. Eu estava contando sobre uma vez que o caboclo que eu trabalhava me pediu para fazer uma guia e era um material muito difícil. E aí eu já acendei e falei, tá, entendi, essa aqui vai ter uns 300 milhões de ensinamentos para mim agora, ok, entendi, pessoal, vamos lá. Aí ela tinha uns fios, assim, que se abriam inteiros para passar na semente. Eu falava, cara, não vai passar esse negócio, eu fui ficando brava. Eu falei, tá, não é para ficar brava, tem que ter um jeito de passar. Aí eu tive que o quê? Ir testando. Ai, passa um óleozinho aqui, faz uma trancinha, faz um troço aqui, blá, blá. Aí passava. Olha, deu certo. Aí o que acontecia? Eu ia tentar com o mesmo método, porque, pô, tinha dado certo, aí começava a não dar certo. Aí eu falava, ah, pelo amor de Deus, gente. Aí tem que tentar de outro jeito agora. E é engraçado porque ele vai falar muito também ali mais pra frente sobre esse local da imaginação, sabe? Então, é isso, né? A imaginação, ela ajuda muito a trazer a criatividade pra gente tentar outras coisas e novas rotas, sabe? Então é isso, aí não vai adiantar a gente achar que vai ser sempre do mesmo jeito que eu vou chegar lá. Não vai ser, a gente vai ter que brincar no meio do caminho, vai mudar um negócio aqui, vai mudar um negócio ali, e tá tudo certo, né? Então terminei a guia, deu tudo certo também, e eu superei minha irritação e entendi, e assim é pra vida. Né? Então essas são minhas primeiras anotações. Gente, Rafa, eu vi que você mandou alguma coisa, mas eu não consegui ler, peraí. Deixa eu dar uma olhada. Ah, não, fique em paz, tá? Fica tranquila, se você precisar sair no meio, não tem BO. E é isso. Vocês querem trazer algo aí deste início do livro? Bom, amei o que você falou. Muito bom. Tava pensando aqui algumas coisas quando você estava falando, né? Tava refletindo aqui das minhas anotações sobre o desejo e como eu pensei também sobre isso. E claramente também, quando não tem essa coisa definida, eu sempre me sinto perdida. Então, sabe aquela coisa que a gente fala aqui sem propósito? Por que eu tô fazendo isso que eu tô fazendo? Por que eu ainda tô acordando nesse horário? E não é tipo, pagar contas. Isso não supre esse local do que é uma coisa a mais, que dá uma motivação, vitalidade. E aí eu tô lembrando que tem uma técnica que a gente usa na terapia dentro do Theta Healing, que é justamente a gente entender por que a gente quer o que a gente quer. Então, aí casa muito bem com o que você falou lá no início, gente. Pensem no desejo, para além de tipo dinheiro e prosperidade, porque às vezes, nesse início da leitura, vocês vão ter uma coisinha ali na sombra, um bloqueiozinho, uma coisa de isso não é para mim, porque nesse momento da minha vida eu tô fazendo outros corres. Mas pensem esses desejos, né? Para além do tema central que o livro traz, né? Porque ele realmente traz dinheiro e sucesso. Mas se não for difícil para você, daqui a pouco a gente chega lá. E aí, pensando nisso, essa técnica ajuda no sentido de que ele gostaria de trabalhar ou queria ganhar X valor, tipo, por mês, e trabalhar de tal forma, né? Às vezes a pessoa quer ter uma agenda lotada, às vezes a pessoa quer ter tempo na agenda, mas ela quer receber bem, então ela quer cobrar mais e N coisas. Aí a gente vai perguntando ali para a pessoa, né, qual o real desejo final, né, em relação a isso. Porque aí eu tô até anotando aqui, porque nem sempre a gente quer o dinheiro em si, a gente quer tempo, a gente quer qualidade de vida, a gente quer descanso, tipo, a gente tá cansado de pensar que eu só consigo dinheiro trabalhando pra caramba, no sofrimento, eu quero chegar nesse local onde eu terei esse muito dinheiro, mas eu também posso sentar e descansar e ficar, tipo assim, lá na sala da minha casa, sabe? Olhando para o nada, pensando, não tô perdendo nada. O dinheiro tá entrando, sabe? Vou pagar minhas contas. E isso, para mim, em vários momentos onde eu tava desmotivada, foi muito motivador. Porque quando não fazia mais sentido, tipo,
o trabalho em si, até o sacerdócio mesmo, tá? Porque não é porque é um local espiritual que a gente vai se sentir, tipo, plena e maravilhosa o tempo todo, porque quando você sai da síndrome da Salvadora, você já entende que o rolê é outro, entendeu? Quando você sai desse negócio de, médio intacto, vou salvar o mundo, vou curar todo mundo, aí você já começa, tipo, até que essa brincadeira aqui também não é tão lá das interessantes. E quando isso chegava para mim, eu pensava nisso, eu falei, tá, mas qual é o meu desejo final? Sabe? Não, eu não pensava no desejo final, mas utilizando a palavra do capítulo, qual é essa coisa final que eu quero? Porque eu sei que eu tô querendo alguma coisa através desse caminho, né? Então, até pra gente começar, porque ele deu aqui um passo a passo muito interessante, né? Eu lembro que você tinha pedido pra gente fazer uma lista no primeiro encontro sobre os nossos objetivos e tal. Acabou que a gente nem conversou sobre ela, mas hoje eu estava refazendo a minha, baseado nessa técnica que ele passou, né? E aí eu fiquei pensando nisso. Eu falei, gente, é interessante, porque às vezes a gente fica tão perdido para fazer esses exercícios, porque a gente não sabe exatamente qual o objetivo, sabe? Ah, Kelly, ó, tô sem perspectiva, porque trabalho numa empresa, então não tem nenhum objetivo nessa carreira, mas sei lá, um trabalho que eu tô há 6 anos, não pretendo sair, porque é estável. N coisas podem surgir para você, tipo de empecilho para você pensar, tipo esse objetivo final, ou esses objetivos finais, né? Porque a gente tem mania de achar que é só uma coisa, não precisa ser somente uma coisa. Mas se ajudar, eu convido vocês a pensarem essa coisa do desejo para além do dinheiro e do sucesso. Você quer ter esse sucesso, né? Dessa forma que está na sua mente. Por quê? Porque quando você estiver naquele local, como você vai sentir? O que você vai ter ali de benefício, sabe? Porque dá para a gente também trazer para o agora, para tornar o agora mais prazeroso, né? E também dá para a gente se motivar, tipo, para a gente entender que o nosso desejo ele é tipo mais profundo. Às vezes a pessoa gosta de uma linguagem mais profunda, né? E aí, quando eu olho para os meus desejos hoje, eu vejo que realmente, menina, mudou tanta coisa. E só que tem momentos que, de verdade, é necessário olhar para si e falar assim, cara, meu desejo desse mês é pagar todas essas contas aqui. Pronto, entendeu? E vamos embora. Porque eu penso que todos os excessos são ruins, é um pensamento meu. Então, se a gente pensa demais no local afetivo, isso também pode ficar violento pra gente. Tipo, eu quero salvar o mundo, eu quero ajudar todo mundo, quero minha agenda lotada porque eu quero atender o máximo de pessoas. Você vai adoecer. Mas também, se você pensar só, tipo, não, mas eu quero o máximo que eu conseguir fazer de dinheiro nesse mês para bater uma meta, você também vai adoecer. Então, não interessa se é bonito ou feio, por assim dizer, né? A motivação aí do seu desejo. O importante é a gente encontrar esse equilíbrio. Gente, sim, magnífico esse exercício que ele colocou. Espero que vocês comentem sobre isso. Quero ouvir o que vocês acharam. Você tá falando da lista lá, né? Que ele foi colocando. Eu ainda não fiz. Eu comecei a escrever, na verdade. Aí percebi que eu não estava tão conectada ainda. E eu não sabia ainda ao certo a quantidade de dinheiro, para que era. Aí eu falei, eu vou fazer isso depois, quando eu estiver bem. Vou parar, respirar e fazer isso. E eu ia falar isso também, gente. Vamos fazer, aproveita. Você lembra? Você anotou que página que tá, amiga? Não lembro que página que tá Vou olhar aqui. essa lista que ele fala para fazer. Mas, gente, eu acho que é a hora. É a hora. Eu tinha até anotado uma coisa lá atrás por alguma coisa que eu li aqui, mas já falando da lista, eu acho que cabe. Que aí, assim, multidimensionalmente falando, nada a ver com o livro, mas tudo a ver com a gente sempre. Cara, a gente tá entrando, assim, um momento de manifestação muito rápida, mesmo, assim, sabe? Tipo, muito rápida, seja pro que for. Ó, gente, 46, página 46, é que está listado aí essa que ele vai falando para você fazer. São 6 perguntas aí que você se faz, anota, se conecta e tudo mais. Então é isso, assim, a gente está num momento de manifestações muito rápidas acontecendo e eu tô vendo isso, assim, tá sendo bem bizarro, bem bizarro. Tanto de se você cair para um lado que não é legal, assim, de saúde, enfim, vai, e para outro também vai. Então, tipo, você também sai muito rápido disso. Tá muito rápido. Não sei se vocês aí estão sentindo isso, mas para mim tá um troço muito doido. Tá doido? Tá doido mesmo? Então, assim, está ancorando um negócio mesmo, vale a pena a gente tentar. Por que a gente não vai tentar, né? É o que a gente estava falando no primeiro encontro. Vamos mais tentar o novo. A gente já conhece a dor, a dificuldade, a miséria, a escassez, o burnout. A gente pode conhecer as outras coisas também, gente, sabe? A gente pode conhecer. É isso, assim, a vida leve, gostosa, o prazer, o que é bom, a felicidade, né? As relações prósperas. Então, assim,
vamos colocar, vamos acreditar aí nisso aí. Você pode não acreditar nesse momento também, tá tudo certo. Mas faz, sabe? Não custa. Vamos caminhando aí que o negócio vai. Vini, você quer falar alguma coisa? Eu dei risada de você falar isso da multidimensão, porque hoje é um dia que eu tô muito multidimensional. E eu tô custando aguentar, cara. Entrar hoje, 1 milhão de coisas aconteceram dentro de mim, assim, eu virado. Eu falei assim, gente, se você conseguiu ir pra aula, porque tá parecendo pesado no início. E eu falei assim, mas eu vou lá, quero ver o que os meninos vão trazer. Vocês falarem do desejo aí, foi muito curioso pra mim. Principalmente começando com coerência e incoerência. Isso foi um dos temas que acho que eu deveria olhar com mais interesse para isso. Porque eu acho que tem alguns lugares que eu ainda estou bem dissonante cognitivamente. Do tipo, quero uma coisa, e aí eu me comporto de maneira completamente incoerente com esse desejo que eu estou querendo manifestar. Eu não tinha notado isso até você trazer. Obrigado. E muito curioso também a gente observar o porquê que a gente quer as coisas, né? O porquê que a gente quer aquilo ali. Foi outra tela, foi bem sensívelzinho, então se vier algum insight eu trago, mas eu queria agradecer por esse começo. Estamos juntos. E tudo bem também, viu, esse lance da incoerência, assim, eu acho que é sempre a gente entender também, né, que é isso, né, existem muitos dentro da gente, e alguns dentro da gente vão se beneficiar mais de algum outro lugar que não tem a ver com essa rota, e tipo, nossa ideia aqui é, as coisinhas, tá tudo certo, aí também cabe conversar e falar, olha, bom, eu entendi, para você não faz sentido, para você não faz sentido isso aí, estar nesse lugar, mas porém, todavia, entretanto, para mim, Vinícius, Marcelo, mulher, está tomando conta de direcionar a vida, é isso aqui, entendeu? Então, assim, vamos ter que entrar aí, né? Igual qualquer relacionamento, né? Exato. Qualquer relacionamento, a gente vai ter que conversar. Você pode não ficar totalmente satisfeita, mas a gente vai, né? Vamos conversar aí, né? Porque senão também a gente vira cala a boca, mocinho, né? A gente quer virar um autoritário. Esse aqui, ó, deixa eu mostrar um negócio pra você. Eu tenho uma história muito curiosa com o Hulk. Com o quê? Com o Hulk. Ah, o Hulk. Talvez seja uma contribuição com alguém, não sei, mas eu vou contar já que você falou isso daí. O Hulk apareceu para mim a primeira vez em 2017. Foi muito curiosa a maneira como que ele se deu. Eu fui até fantasiado de Hulk para um evento de constelação familiar que eu comi muito. E aí, desde então, o Hulk me acompanha de maneira diferente, a simbologia do Hulk. E era sempre o Hulk destruidor, esse Hulk aqui, ó. E aí teve um dia que eu consegui integrar alguns aspectos disso. Ou não, né? E aí apareceu o Hulk cientista, o Hulk que é o Bruce Banner fundido com o Hulk. E aí foi curioso, porque agora, mais recentemente, eu fui aqui em São Paulo agora. Quando eu estava morando aqui ainda, eu fui numa livraria, fui comprar uns livros lá, e a moça falou assim, olha, tem vários presentes aqui de brinde para você ter comprado esses tantos de livros. E eram ímãs de geladeira, e eram todos do Hulk. E aí ela falou assim, é isso aqui que tem com você hoje. E eu olhei bem pra cara dela assim, nada. Aí, tá vendo? Integrar a raiva, né? Não talvez eu me do Hulk. Então, não sei se eu vaguei aqui. Não, amei, é isso. Mas é isso, são essas partes mesmo, né? Comigo, por exemplo, eu via muito Gollum, sabe? Do Senhor Como? dos Anéis. Senhor dos Anéis, por quê? Porque era isso, assim, era tipo como se tivesse duas vozes dentro de mim, eu imprimia muito uma outra, e você vai ficando doida. É isso, assim, então eu tô falando assim. Não, a intenção não é essa, né? Mas, mas encaminhando. Pode falar. Ou você...
Sim, é porque o teu lado tá lerdo. Eu tava ouvindo vocês falar, você citou autoritarismo, menina, eu lembrei de um negócio. No meu processo, eu ainda sou muito autoritária, né? Tipo, então, aí a gente tá falando de incoerências e coisas, e eu pensando, tipo, cara, olha só, né, que louco, porque tem umas partes que eu tava lendo aqui, tá falando como as pessoas estavam ali obcecadas pelo desejo, como elas foram determinadas, como elas pegaram, tipo, uma oportunidade e fizeram com que tinha, tipo, o cara foi lá para ser sócio, mas aí ele conseguiu ser, eu nem lembro exatamente o que é, mas ele foi trabalhar ali com Thomas Edison em outro setor, não diretamente, né, com ele, mas nem por isso ele falou, tipo, abriu mão do objetivo final dele. Ele falou, não, eu vou virar sócio, sabe, em algum momento. E eu pensei nisso, e em algum momento da jornada, que eu não lembro quando também, eu comecei a utilizar essas coisas que eu ainda não mudei como ferramenta, tipo, para me ajudar. Porque, igual você falou, também não dá para a gente ficar estagnado pensando sobre ou tentando encontrar um método excepcional para, né, lidar ali com os nossos bloqueios. Eu falei, cara, tá, beleza, tem uma figura autoritária aqui, né, que eu puxei meu pai, entendeu? Que era aquela coisa de, tipo assim, resolve, entende? Sabe aquele negócio de... Eu lembro até que um dia a gente conversou, você falou, o que você faria? Ai, amiga, eu só resolvo, tipo assim, eu me dou uns gritos e vou, sabe? E eu ainda sou assim até hoje. Tipo, semana passada eu tava com prosperidade, inclusive, e aí eu falei, minha filha, você não tem tempo, não. Primeiro eu me deixo passar uns 2 dias ali no drama, né? Tipo, ai, drama, drama. Depois eu falo, querida, sinceramente, sabe aqueles áudios do TikTok que fala assim, olha sua conta bancária, olha não sei o que, eu fico me trazendo coisas que estimulam, tipo, eu fazer a coisa sem eu estar com vontade. Então, tipo, se servir para alguém, eu ainda, meus traços negativos, eu aprendi a usá-los a meu favor, entende? Não todos ainda, tem coisas que eu ainda tô lidando, mas basicamente o autoritarismo, eu, tipo, não consegui ainda, sabe, limpar, lidar, integrar, ressignificar. Ressignifiquei sim, na verdade, né? Porque antes ele era um autoritarismo ali que era muito como o meu pai, que era tipo uma cobrança de um perfeccionismo assim absurdo. Sabe aquela coisa, se você não fizer exatamente assim, então não serve. Eu não estaria nessa aula com esse vestido, porque tipo, você tá dando uma aula, você tem que estar, entende? Mas aí eu uso no sentido de, ô gata, nesse tempo que você está se lamentando, você poderia estar fazendo coisa, mesmo imperfeita, entende? E aí eu vou e faço, tipo, igual eu falei no último encontro, tipo, tem uma história pra gravar, eu tô, tipo, mó desanimada, menina. Aí eu me dou os gritos, me dou os gritos mesmo, assim, ó, querida, isso. Aí você já, tipo, acorda pra vida, abre a cama e começa a... E funciona, gente. Eu acredito que não vai funcionar para todo mundo, claro, porque, assim, tem traços nossos que faz com que a gente se bloqueie mais, entende? Tipo, quando você começa a expressá-los, você já lembra daquelas figuras associadas, situações associadas, e você fica mais reprimido. Mas, se você quiser testar, vocês quiserem testar alguma coisa de vocês aí a seu favor, tá aí um exemplo. E ainda sobre o desejo, a motivação, né, que você trouxe, Marcela, você estava falando, eu estava vendo, tem uma frase aqui, deixa eu ver só que página, 46, que eu simplesmente li e falei, legal. Ele fala o seguinte, senhores, nesse mesmo local construirei a maior loja do mundo, não importa quantas vezes ela queime. Que foi tipo a frase que alguém usou para, né, construir ali seu sucesso e tal. Eu falei, gente, é isso, igual você está falando. Não interessa, a gente precisa olhar para o fracasso e para a falha de uma forma diferente, porque nós temos realmente um paradigma ruim em relação a, tipo, falhar, em relação às coisas darem errado de uma certa forma. É como se fosse, tipo, o local de chegada, tipo, falhou, para, sabe? Tipo, falhou, muda totalmente. A gente pode aprimorar, né? Até porque se a gente realmente não enxergar onde que a gente está falhando ou errando, a gente não vai ver onde que precisa se desenvolver, entende? Então, quando a gente recebe um feedback, ou nós mesmas, né, nos damos, nós mesmos, um feedback do tipo, nossa, eu não falei direito, eu falei com muita pressa, sabe? Isso já te ajuda a você se lapidar, tipo, já te dá um caminho para você, tipo, chegar no seu sucesso. E aí eu vejo que nós, de uma forma coletiva, né, enxergamos a falha como esse local de, tipo, como se falasse para você, tá vendo como você é uma fracassada? Tá vendo como você é um fracassado? Não vai conseguir, desiste. Gente, o cara que, tipo, vai queimar, sei quantas vezes eu vou fazer, todas as vezes. E outros exemplos que ele deu no livro de pessoas que ficaram ali, ó, tentando até dar certo. Porque se é um objetivo claro e definido, e aí é interessante também pensar que nem sempre vai ser um objetivo palpável, tipo, concreto, como eu quero fazer o maior carro não sei o que lá do mundo. Pode ser que sim, pode ser que não. Às vezes, seu objetivo é eu quero fazer sucesso suficiente na minha profissão para que eu construa uma família com tranquilidade. E tá tudo certo. Então, assim, você pode tentar de N formas, você pode, sei lá, desbravar vários caminhos,
né, de vendas, de produto, de o que você quiser. Contanto que você chegue lá nesse objetivo. Então, assim, deixa queimar, entende? Se você foi por um caminho e, sei lá, deu errado, queima, começa de novo e coloca lá na sua lista. Eu aprendi que tarará, 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 sabe aquela coisa? E isso já é ouro, tipo, ouro mesmo, gente, né? Sem papo de, tipo, romantizar muito o sofrimento, mas realmente, às vezes, a gente precisa também ter um olharzinho um pouco mais gentil, até mesmo com as nossas falhas, porque senão, menina, não rola. Era isso que eu tinha pra falar. Nossa, total. Eu até tinha escrito aqui de se fazer essa pergunta, assim, e aí já trazendo, porque é bem sobre isso, assim, de quantas vezes aconteceu na vida de vocês, já aconteceu, mas eu acredito que sim, esse lugar do alguém falar, você nunca vai tal coisa. Não, nunca vai tal, nunca dá pra tal coisa. E aí você vai lá e faz o negócio, sabe? E acontece. Eu acho que são momentos muito bons, assim, de ancorar a nossa consciência, sabe? De lembrar, porque a gente é muito bom de esquecer também, sabe? É isso. Muitas, eu também. De esquecer do quanto a gente é capaz, sabe? A gente é capaz de umas coisas muito absurdas. Só que a gente esquece porque a gente tem uma mania de se ver fraco, assim, muito grande. Piscou, a gente vai se colocando nesse lugar de fraqueza, sabe? Exato, pela raiva, aí, tá vendo? Olha o Hulk aí, cara, é isso, sabe? Às vezes tem que incorporar o Hulk e mandar ver mesmo, destruir, eu também, assim, eu também, principalmente pela raiva, a raiva sempre foi um grande transformador na minha vida das coisas, assim, também, sempre, sempre. É maravilhoso, né? A raiva é energia pura, então, é bem isso. E ainda sobre esse lugar também, assim, porque quando a gente tá falando sobre esse lugar que destrói, quebra, destrói, quebra, destrói, quebra, a gente tá falando sobre paciência, né? Também, primordialmente. E aí, algumas coisas que eu tinha anotado aqui para mim, que também tem muito a ver com isso. A primeira, é que ali na página 45, se não me engano, acho que foi isso. Ele tá contando essa história aí do cara, do Thomas Edison também. E aí ele fala, né, que, tipo, cara, o cara ficou 5 anos, pelo que eu entendi ali, só ali trabalhando sem nenhum sinal de que ele ia encontrar o Thomas Edison, ele ia virar sócio. Não tinha nenhum sinal, não tinha uma esperança aqui, entre aspas, né? Não tinha nada, assim. E aí eu fiquei pensando, gente, o quanto a gente é muito carente de sinais, assim. Igual criança mesmo, sabe? Tipo, criança que precisa. Sabe, já viu criança? Tipo, vai atravessar a rua, vai fazer tal coisa, ela já olha pra mãe pra saber, tá certo? Pode, assim, sabe? E aí, cara, quantas vezes nos coloca nesse lugar, sabe? Aí, tipo, a gente que vai pro lado da espiritualidade, a gente quer sinal da espiritualidade o tempo inteiro. Aí não viu um número repetido, o número repetido ali, ó, tá, ao invés de 19, 19, tá 19, 20. Meu Deus. Meu Deus. Quantas vezes eu não fiz isso já? Então, eu também, por isso que eu tô lá atrás, assim, nossa, eu era a mestra de fazer isso, sabe? Então, assim, a gente colocar na nossa cabeça amadurecer mesmo, que, tipo, não é porque algo não tá dando fruto agora, não é porque as pessoas não estão falando sobre isso, não é porque não tá recebendo nenhum sinal cósmico do mundo que tá no lugar errado, sabe? E aí me veio muito esse lugar, que, por exemplo, né, eu sempre trago muito sobre a meditação, quanto a meditação me ajudou. E se você for olhar o grande histórico de milionários, a grande maioria, assim, pelo menos os que eu conheço a história, são grandes meditadores. Eles foram muito pro lugar da meditação. Porque é isso, né? Porque você tem que acreditar muito visceravelmente em você mesmo. Muito, tá ligado? Acreditar num lugar que é isso, que as pessoas vão falar, não, isso aí, pelo amor de Deus, não, isso é ridículo, não vai conseguir isso. Enfim, né? Então, assim, você tem que voltar sempre para o seu centro, para a sua escolha, para o seu desejo, para o seu discernimento das coisas, porque senão é muito fácil. Isso, você cair, ficar ali esperando alguém vir, falar assim, falar assado, elogiar aqui, elogiar lá. E aí, sabe? Você sustenta se ninguém falar nada. Quando você sustenta mesmo, sabe? Sustenta seu peito, sustenta sua força. E assim vai. E aí isso tem um pouco a ver com o que ele fala ali na página 52, porque isso tudo a gente está falando de um amadurecimento mesmo, né? Que a gente deve criar assim da nossa psique mesmo. Então, ali na página 52, ele vai trazendo sobre quantas vezes, e tem um pouco a ver com isso que a Kelly falou, de tipo, cara, eu ressignifiquei meu autoritarismo, fazer trabalhar a meu favor. Ele vai trazer um pouco sobre isso também nesse capítulo. E aí ele vai falar, tipo, quantas pessoas, sei lá, né, uma relação deu errado, aí se afoga na bebida, aí entra num lugar, blá, 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 né, e ele fala sobre esse local de transmutar suas emoções mais fortes
em sonhos de naturezas construtivas. Essa é a frase. Eu achei essa frase muito boa, assim. E aí eu falei, cara, é justamente por isso que uma psique tem que ser amadurecida. Porque eu, por exemplo, quando eu tava lá atrás, nessa mentalidade, nesse lugar bem adolescente e tudo mais, e um relacionamento dava errado, era isso aí, me afundava, e era um sofrimento, e era um drama, e babá, 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 babá. E adultos que ficam ainda tão profundo nesse lugar, pô, é de se olhar, né? É de se olhar, porque assim, e aí, sua psique vai ficar nesse lugar, tipo, você realmente acha que sua vida acabou porque essa relação acabou, ou você realmente acha que acabou porque você faliu essa empresa? Tipo, a vida é tão maior que isso, sabe? Então, assim, é um trabalho, mas é isso, né? Eu sempre falo que é isso, tipo, que a gente vive a partir e apesar da desgraça, ou do que é que seja, assim. Então, a gente faz algo, né? A gente faz algo com isso, a gente vai estar sempre fazendo algo com isso, né? Olha o mundo como tá, e a gente ainda assim faz algo com isso. É isso, né? E é o exemplo que eu dou, por exemplo, também, tipo, Buda, ele não se iluminou porque ficou um castelo, ele se iluminou justamente porque a humanidade estava na desgraça. Então, é justamente por isso que a gente faz. Não é por não existir a dor, é por existir a dor. É por isso que a gente faz. Não só a nossa, né? Mas de tudo, assim. Então, a gente lembra disso, ter essa força, sabe? Porque é isso, eu vejo que a gente, quando cai, né? Eu vejo muita gente assim, nesse lugar dessa criança mimada, se aprisionando nesse castelo, né? Então, tipo, a primeira coisinha que deu errada é vou voltar pro meu castelinho e eu vou ficar aqui, eu não quero nem saber. E assim vai, só que justamente é por aí que não é para ir. É justamente quebrar os muros desse castelo e né? E até é isso que acontece, né? Tipo, ele está falando desse lugar. Isso é uma coisa assim que me vem muito de sabedoria interna. Essa sensação que a gente tem de porra, caiu de novo. Ai, caiu de novo. Será que não acontece justamente porque no primeiro momento de fracasso, de repente eu começo a construir um castelo de alguma maneira e aí ele vai desabar de novo. Então, se talvez for sobre mudar um pouco essa mentalidade da rota mesmo, assim, sobre o sucesso, sabe? Se o sucesso for mais sobre, ao invés de estar construindo muros do meu império, não sei, o sucesso for mais sobre estar caminhando e gozando a vida, sabe? E aí, o que é que vai ser o fracasso? O que é que vai ser o desabar? Porque não tô criando muros aqui para estar. E se a minha casa agora for outra forma de se estar dentro de mim no mundo? Porque geralmente, e eu entendo, assim, a gente tem essa vontade, esse desejo do aconchego, da casinha, né, desse lugar. Mas será que essa é a única forma que tem de sentir isso também, sabe? Porque senão é isso, aí eu tava falando de mudança com a Kelly, né? Ai, minha única forma de sentir esse lugar é estar na minha casa. Aí minha casa, eu vou me mudar de casa e aí vai deixar de existir esse lugar, então? Ou de repente vou entrar num lugar que a minha vida vai falar, agora você vai virar um mandante. E aí eu vou estar sempre sem casa interna? Sem casa. Eu tô sem casa e eu tô doido pra poder ter uma casa. Tipo assim, hoje eu falei assim, gente, dava tudo pra eu ter uma casa agora. Passar pelo menos um ano lá. Tipo assim, sem sair em nenhum momento que eu não aguento mais. Olha aí, tá vendo? Às vezes é um convite da vida pra você ressignificar outras casas agora. Então, assim, é isso, né? É o que a Kelly falou, assim, da brincadeira. Vai brincar com a brincadeira. E é isso. Acho que eu tinha. Não, esse aqui eu não vou nem ler. Desisti do meu negócio. Uma coisa legal lá que a gente estava falando ali no início, que são as 6 etapas lá, que ele pede para você anotar e tudo mais. Uma das coisas que ele traz, que eu acho que é muito válido a gente falar, é que a conclusão dessas 6 etapas, né, porque ele vai falar ali para você falar, tipo, cara, quantidade de dinheiro que você quer ganhar até tal data, por quê, blá, 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 é entender que isso vai ser conquistado, vai vir, não é por sacrifício, não é por trabalho duro, não é por esse sofrimento, assim, não é, sabe? E aí é o que a gente tá falando, é justamente pela imaginação, para ver realidades, ele fala assim, para ver realidades em formas mentais e espirituais antes dessas serem transmutadas em forma física. É isso, né? É isso, assim, é esse poder profundo de imaginar, né? E lembrar que é isso, assim, que essa imaginação, ela tem uma coerência muito grande com
muitos planos aí também, né? Então não é simplesmente, sei lá, um troço que eu tô fantasiando, não. Essa imaginação, ela tem coerência com muita coisa. Então ela existir e você começar a dar ação para ela aqui, tem um poder que, assim, para mim é um troço indestrutível, sabe? Mesmo que seja internamente, se torna indestrutível, sabe? Então, isso é muito, 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 muito maravilhoso mesmo. É isso. Acho que agora eu só tenho umas anotação mais para frente, se alguém quiser falar alguma coisa. Ai, maravilhoso. Grata pelo que você compartilhou. Nossa, porque altas reflexões, menina. Anotei um monte de coisa. Não, eu E também. aí, Nossa, meu nossa, Deus. muito bom. E é isso que você falou, tá pensando aqui nesse local também do prazer, né? Como você tá falando, para não parecer também essa coisa difícil, porque senão a gente já começa a se bloquear aí mesmo, né? E pelo menos uma das chaves interessantes para mim que virou, e que conversa com o que ele falou na questão da imaginação, na questão que você falou, tipo, como que a gente lida se essa coisa falha várias vezes, porque também não é pra gente ser cabeça dura, né? No sentido de, gente, assim, se você tá tentando o mesmo modelo e tá dando errado, é realmente para você mudar o modelo, não é tipo, vou tentar de novo, sabe aquela esperança ali muito ilusória do tipo, você tá, sabe, é uma expectativa irreal, realmente a gente tem que ter um olhar maduro para entender, tipo, tá, onde que está aqui o erro dessa estrutura que destruiu meu castelinho de areia, entende? Tipo, vamos refazer, tá muito perto da praia, então, tipo, né? É isso, sabe? Eu tenho esse olhar de se lapidar. E aí a Marcela falou assim, uma coisa que eu achei magnífica, porque nesse processo de crescimento, né? Porque o sucesso da gente é o nosso crescimento, é independente de como as pessoas enxergam. Eu me vejo crescendo muito. Pode ser que alguém olhe, né, para mim e fale, não, muda muita coisa, mas, né? As coisas que a gente faz, menina. E aí, nesse processo de crescimento, você vai se deparar com essa questão de o feedback das pessoas. Seja seus clientes, seja seus parentes, seja o seu relacionamento, enfim, amigos, para quem ali você estiver exposto o seu trabalho, enfim, qualquer coisa que você esteja fazendo em prol do seu crescimento. E aí vai ter feedback, gente, assim, a gente é viciado em dar opinião, entendeu? A gente até quando não quer, tá falando. Como você lida? Igual você falou, e se você não receber nada de bom em troca, sabe? E se não tiver nada, se ninguém falar nada, qual vai ser a sua motivação? Da onde que vai vir o impulso para esse desejo, sabe? Então, a gente também tem que aprender a lidar com esse local, que é realmente desconstruir a busca da aprovação, sabe? A busca da validação. Porque hoje, por exemplo, no nosso trabalho, a gente trabalha com feedback, mas e se ninguém der feedback, e aí como é que fica? Sabe? Como que a gente lida com esse processo? Você tem que se dar feedback. Uma coisa que para mim funciona muito é escrever as coisas, né? Anotar, escrever. Isso para um sistema de organização total. Marcela falou, gente, faça um exercício. Sim, faça um exercício. Mesmo que você não tiver noção agora exatamente do que você quer, escreva alguma coisa. De verdade, assim. Não pula o exercício, porque escrever é muito bom. Olha, antes eu tinha uma sensação de que, tipo, eu não estava atendendo pessoas o suficiente, eu não sabia também o quanto eu estava recebendo. E eu comecei a escrever na minha agenda. Gente, super desorganizada, sempre fui uma pessoa assim, então eu ainda tô nessa jornada. Aí eu ia ali, eu só colocava as etiquetas do WhatsApp. Eu falei, gente, eu vou começar a escrever, porque eu li um livro, inclusive nesse mesmo tema de crescer e enriquecer as coisas, que falava, escreva os trem. Aí eu fui escrever, e eu escrevia, fulano, tal hora. Gente, quando eu chegava no final do dia que eu olhar minha agenda, eu vi que eu tinha feito muito trabalho, que eu tinha atendido muita gente, que eu tinha recebido muito bem. Só que isso não ficava claro para mim, porque a gente está viciado em ser multitarefas, igual o Vinícius falou. Chegou a Marcela aqui hoje, caótica. Eu cheguei caótica, o Vinícius chegou caótico. A gente se pronunciou aqui. Eu falei, gente, que egrégora. Todo mundo teve um dia super corrido. Todo mundo. Eu falei, Marcela, nem lembro o que eu escrevi, porque o dia foi caótico. Então, às vezes, a gente tem uma mania de achar que a gente está falhando, ou que a gente está para trás, ou que a gente está devagar, ou que a gente não está fazendo, executando ali uma coisa, porque a gente não está enxergando bem aquilo, entende? Então, esse processo de escrever, ele até te organiza. Se você conseguir, talvez você não trabalhe como a gente trabalha com clientes assim e tal, mas se você conseguir pegar do seu dia, as coisas que você fez e escrever no final do dia, nem que sejam poucas, você vai perceber o como você foi ali, sabe, uma pessoa que estava se esforçando, que estava empenhada, que fez coisas úteis. Para não dar aquela sensação de que, parece que eu perdi o dia, parece que eu não fiz nada, entende? Tudo bem que não deu para arrumar a casa inteira, mas olha, lavei o banheiro, sabe? Lavei a cozinha, porque pelo menos assim, na questão mesmo do cérebro, tá, gente? Ele vai começando a entender que você está fazendo alguma coisa, que você está se organizando, que você está. Eu nem falo produtivo, realmente, que você está ali
vivendo, tá? E coloque coisas prazerosas na bendita da rotina, porque realmente a gente não aguenta. Então, indo para um local da integração, vai ter que ser uma diversão. Porque se você não encarar como uma diversão, se levar muito a sério, levar o seu sucesso muito, muito a sério, você vai ficar frustrado em X momentos. Você vai ficar com a sensação de falta de propósito em X momentos, não nele todo. Então, é um local de caminhar com a nossa criança mesmo e falar para ela: olha que legal, a gente está fazendo uma brincadeira, aprendendo uma coisa nova. Aí deu errado, vamos aprender uma coisa nova, entende? Não é sobre, tipo, infantilizar o processo, mas realmente você vai precisar da diversão, porque se a gente for, toda coisa que, tipo, falir na nossa mão, toda coisa que der errado, você encarar com uma seriedade, assim, absurda, você vai, sim, se punir, primeiramente. Ninguém vai fazer isso por você, porque as pessoas, elas também são um reflexo muito grande do que a gente é. Uma coisa que eu aprendo nessa jornada, tipo, quando eu falho, quando eu não consigo entregar uma aula na data, quando eu não consigo fazer. Se eu me posiciono de uma forma que eu já estou me punindo, todo mundo me escracha, gente. Tipo assim, todo mundo fica com raiva e manda uma mensagem. De uns tempos para cá, eu comecei a tratar isso com naturalidade. Posso falhar tranquilamente, entendeu? Eu sou um ser humano. E aí você se posiciona, você ensina como as pessoas vão te tratar. Vai ter um ou outro, sabe, assim, que vai também falar uns trem, porque a pessoa tá sempre num mau dia, mas você ensina como as pessoas te tratam. Então, às vezes, eu chego no grupo, que nem eu cheguei hoje, falei, gente, olha, não deu para gravar a aula hoje, realmente não tive tempo, não vou entregar uma coisa sem qualidade, e todo mundo ficou assim, ó. Só... Então, assim, você não se pressiona, ninguém te pressiona, e as coisas, elas seguem em fluxo. Então, no processo do sucesso, é a mesma coisa. Então, às vezes, você vai colocar uma data ali, que você não vai cumprir exatamente a data. Mas aí é esse local de a gente aprender a lidar com o não perfeccionismo e se divertir no processo. Porque se não tiver prazer, se não tiver essa coisa, vai ser ruim pra caramba. Até quando você chega no objetivo final, você pensa, consegui, mas qual o prazer de ter conseguido, sabe? Tipo, qual a coisa, diversão. E aí tem daquele clichêzão que é divirta-se no caminho. Realmente, divirta-se no caminho. Porque se você for ficar focando, eu vou ser uma pessoa muito feliz, uma pessoa muito isso. Lá, quando eu chegar lá, nossa, todos os dias vão ser realmente muito frustrantes. Sabe? Então, tipo, é massa ter objetivo definido, foi uma coisa que ele falou muito nesse capítulo, né? Desejo definido até que se torne obsessão, imagem clara na sua mente, você realmente tem que se ensinar a acreditar, porque te ensinaram a desacreditar e tem muita gente mais para te ensinar a desacreditar. Às vezes a gente tenta em rodas, né, e abre ali os nossos projetos e a pessoa fala, ah, sério, você acha que vai dar certo? Então, assim, muita gente para falar o contrário vai ter. Tem um momento lá na página 40, 41, que ele fala que não é nessa página, lá em cima, bem no comecinho, que é a mesma coisa que a gente gasta, né, para pensar ali que vai dar errado, a gente gasta a mesma energia para pensar que vai dar certo. E dá muito mais trabalho ter que viver no sofrimento de pensar que vai dar errado. Então, outra coisa que eu utilizo no meu o autoritarismo é isso, tipo, você vai ficar aí quantos dias chorando? Porque assim, vai gastar o mesmo tempo você fazendo alguma coisa, sabe? Você se movimentando para as coisas mudarem, você ressignificando. E eu fico, nossa, realmente, eu vou ficar aqui no fundo do poço um tempão, não vai acontecer nada, vou estagnar tudo. Então, assim, dá uma chorada, claro, né? Não sou uma fã de reprimir sentimentos e nem nada. Às vezes é uma criança, às vezes é uma crença sua. Deixa rolar, deixa desaguar, né? Se revolta mesmo, sabe? Fica com raiva também, não sei o quê, mas não se demore na lama, que foi o que a gente falou no primeiro capítulo, ou no primeiro encontro. Porque senão você se identifica com aquilo. E aí volta todos aqueles pensamentos do tipo, realmente, por que eu fui inventar? Eu não sei mexer com isso, eu não sei lidar com aquilo. E tem um livro que se chama O Poder do Agora, que ele fala, bem no começo do livro, assim, a experiência dele com tipo, esses dois eus, né? Para quem leu deve lembrar. E eu sempre lembro disso. Eu falo, gente, existem dois eus aqui, entendeu? Uma pessoa que entendeu que o fracasso ia ser, tipo, histórias de vida, né? Que eu sempre teria que ficar lutando pelo sucesso a vida inteira. E algumas pessoas morrem assim, e o máximo que as pessoas que eu conheço do meu bairro, da minha família, conseguiram foi um aposento. E tem uma outra eu que já nem bota fé nisso, entendeu? Que é uma pessoa que realmente está caminhando para o sucesso. E aí, você vai estar escutando quem, entendeu? Então, sim, é como a Marcela indicou para o Vinícius, uma conversa que você vai ter que ter diariamente, às vezes, com você mesmo, com seus outros erros internos, explicando mesmo, às vezes, para sua criança, falando, olha, neste momento aqui não dá para a gente se divertir, mas a gente pode fazer essa outra coisa aqui em outro momento, sabe? Sempre uma conversa com... A sua maior reunião vai ser com você mesmo, sempre, de alinhamento, para tudo, para fazer dar certo, porque se a gente for esperar ter essa vontade
sabe? Eu acho que vou deixar para ler esse livro só quando eu estiver realmente muito afim. Não vai rolar, gente, não vai acontecer. Esse momento talvez não chegue para você. Então, se jogue. E eu acho que eu vou até finalizar minhas anotações, amiga, porque eu só anotei agora do capítulo que ele fala do filho dele, né? E você tinha falado uma frase que casa com isso, que foi sobre essa questão da gente também repetir pra gente, conversar com nós mesmos. O processo dele ali, ele falou muitas vezes pro filho dele, né? Desde ali de quando ele começou a entender o quão que o que ele tinha, né? Que era um processo de surdez, né? E também que ia virar mudo, surdo e mudo, alguma coisa assim. Falou várias vezes que aquilo dali não era algo ruim, que ele tinha que, né, tipo, que ia ser uma coisa ruim para a vida dele, usando minhas palavras. E aí chegou um momento que realmente ele conseguiu transformar aquilo em algo de, né, que fez ele tirar um sucesso. E aí aquela velha história, gente, de o que você repete para você, qual história você conta para você, o que você diz para você no final, num dia como esse que a gente teve, por exemplo, muito corrido, muito, sabe, onde todo mundo pensou, não vai dar para vir pro grupo. Todo mundo pensou, pelo menos nós três ali, né? A gente pensou que não ia estar aqui no encontro hoje, mas o que a gente está baseado em quê? Sabe, esse processo que a gente está fazendo? O que a gente está se contando também de um dia como esse? Porque, tipo, eu já fui dar uma corrida e eu pensei, eu acho que eu não vou ter nem nada para falar, tipo, nem lembro de nada, não vou ter ânimo, eu me importo muito da forma como a gente se posiciona. Então, eu não quero chegar aqui e ficar, gente, não sei o quê, tipo, aquela energia baixa, eu fico muito mal. E aí eu falei, vou não. Aí eu tomei uma água, menina, comi um trem, sentei aqui pronto. E aí, essa história do filho dele, para mim, é tipo uma coisa que funcionou também, eu só queria deixar registrada, que é isso, o que a gente se repete todos os dias, como a gente se reprograma para lidar com essas questões, o que a gente fala quando a gente falha, o que a gente fala quando a gente faz sucesso também, porque se a gente se acostuma demais a, tipo, sempre receber elogios, sempre, sabe, aquele sempre coisa incrível, talvez você se frustre na próxima esquina. Então, realmente, você tem que aprender a lidar, assim, com essa sinuosidade da vida, sabe? Porque tudo isso é bom. Tipo, tudo isso é maravilhoso, é ótimo. E tudo isso também faz parte de um sucesso pessoal. Maravilhosa, muito obrigada. Inclusive, você estava falando, e aí, fazendo um link com o que você trouxe ali atrás do Theta, né, da prática de ir se perguntando sobre aonde aquele desejo está querendo chegar. Aonde que é? O que que é? Qual que é o profundo desejo? E aí você falou, né, sobre esse lugar da felicidade, né, de esperar chegar lá, e a gente sabe, claro, todo mundo aqui sabe o quanto isso é uma ilusão, né, o quanto é uma ilusão a gente achar que a gente vai fazer aqui para quando chegar lá a gente ser feliz, ou para quando chegar lá a gente conseguir tal coisa. Então, esse exercício daqui é muito foda, porque você pegando, entendendo ali, então, chegando ali no âmago do porquê desse desejo, o que está ali na essência, você traz o profundo do desejo para alimentar a sua rota e viver ele o tempo todo. Porque o desejo, no final, é uma mentira. Tipo, o desejo, ele tá feito para ser a rota. É isso, assim, né? O final não existe. Então, isso é muito legal, assim, mesmo. Então, por exemplo, eu fui ali no profundo do meu desejo. E eu entendi que, nossa, olha, então aquela minha vontade ali daquilo, aqui materialmente falando, na verdade é porque eu quero, na real, ser madura e ter paz interior. E de repente, então, eu posso ser madura e ter paz interior na minha vida, sabe? Tipo, é literalmente isso, sabe? Ou que é o mesmo exercício, inclusive, que eu também sempre falo para as pessoas fazerem com relação ao medo. De chegar no âmago do medo. Eu tenho medo de tal coisa, ok. Aí a grande pergunta, o que é o pior que pode acontecer? Aí a pessoa vai, e o que é o pior que pode acontecer? E vai se fazendo, geralmente você chega onde? Na morte. Geralmente é o medo da morte. E é isso, né? E talvez se você chegar no âmago do desejo, é isso, de repente você pode chegar, na paz, na felicidade, na glória, enfim, o que é que for, mas a grande questão é que tendo-se isso em vista, vira alimento para sua rota. E é isso, e não vai matar materialmente aquele desejo, mas vai ser o impulsionamento daquilo ali. E ajudar a lidar com as frustrações e com, de repente, a mudança desse desejo. Então, por exemplo, é isso. Meu sonho é ser mãe e construir uma família. E eu entendi que é porque isso me dá a sensação da paz e da estrutura madura de uma mulher. Ok. Aí eu vou trazer esse desejo para cá. Então,
se o desejo é a paz, a estrutura, eu vou levar isso pro meu dia a dia. E eu vou me aterrar e eu vou sempre voltar para a estrutura desse lugar. De repente, no meio da rota, isso começou a esfumaçar. E de repente não é mais, sei lá, ser uma mãe construir aquilo lá. Virou outra coisa. Mas tá tudo certo. Aí a gente também, porque a gente tem essa dificuldade com a morte, né? De, meu Deus do céu, mas como que isso pode mudar? Como que de repente não é mais esse o lugar? Mas você não se esqueceu do que era o âmago daquele desejo. Tá tudo bem ter mudado a forma. Ai, porra, agora eu quero virar um monge e ir pro... entende que tudo tem o mesmo, né? A mesma semente, tá tudo bem ter mudado a forma. E aí a gente fala, não, tá tudo certo, então, sabe? Isso propicia que a gente respire mais fundo e fala, tá tudo bem. E que se a gente for olhar para trás também, naquilo que a gente supostamente falhou, ou mudou e tudo mais, perceber que tá tudo bem, porque de repente mudou, mas a semente ali, esse âmago, ele ainda existia, e por isso mesmo mudou. Porque de repente você começou a ver que não ia ser por ali que você ia estar nesse lugar mesmo, sabe? E isso ajuda muito, assim, na vida. Assim. Então, eu deixo aí. E a outra coisa que eu tinha anotado é ali sobre a página 54, que ele fala acho que é uma poesia, não sei de quem é a poesia. Não sei, eu perdi aqui, gente. Mas eu tinha anotado esse último parágrafo, essa última estrofe aqui, que é: trabalhei por um salário vil, só para descobrir consternado que qualquer salário que eu tivesse pedido à vida, a vida teria pago de bom grado. Eu achei muito bom essa frase, e lembrou muito algumas aulas que eu tenho tido de Vedanta, que a gente tem falado muito sobre Maya, que seria aí esse véu, né, que as pessoas, que poderia ser, sei lá, essa Matrix, que as pessoas falam, precisa sair, que precisa... E o quão isso não tem nada a ver, né? Então, por exemplo, se a gente for para essa parte dos Vedas, é isso, Maya é uma deusa, né, e é uma deusa, inclusive uma grande mãe, que toma conta disso tudo. E aí a gente estava falando, assim, sobre essa brincadeira mesmo, de pensar, né, pô, se essa deusa, essa grande mãe, imagina que nós somos esses filhos, essas crianças, e aí para uma mãe, o que é mais legal, de verdade? Um filho que fica gritando e falando, tipo, é aquela coisa, eu vou sair de casa, eu não aguento mais isso daqui, é uma desgraça, que é o que a gente faz. Com o menino, sabe? Tipo, criativo, sabe? Aí de repente, tipo, ela vem, aí vem coisas boas, enfim, o que essa mãe vai fazer? Me fala. Agora, pô, se a gente for um filho legal, sabe? Tipo, que entende as coisas que estão acontecendo, tem maturidade, consegue, tá tudo certo, entender as coisas. O que uma mãe faz? Ela fala, pô, o que você precisar, tamo aí. Tipo, ela vai te ajudar, ela vai estar ali, ela vai... E é exatamente esse o ponto, sabe? E aí eu lembrei que é isso, assim, se a gente tá falando, cara, é isso, assim, de uma consciência que é infinita, que é tudo, é muito miserável da nossa parte pensar em imaginar só o mínimo, sabe? Então, é isso que a gente tá falando aqui, você vai imaginar, cara, vai de verdade, assim, vai num lugar muito potente, porque as coisas, elas não são impossíveis aqui, tipo, elas não são, é isso, sabe? As coisas, elas são muito absurdas, na real, tipo, elas são muito absurdas mesmo. Então, pensar nesse lugar, assim, né, dessa grande mãe, isso é muito legal, isso que bom, Rafa. Porque é isso, assim, mudar essa chave é muito legal, assim, muito legal mesmo. Aí é isso, eu tinha também anotado para saber de vocês que vocês tinham achado da história do filho dele, a Kelly falou um pouco também, assim, achei muito legal, e é isso, né, esse exercício que a Kelly tá até dando aí, não sei, já teve a vivência do Ori? Vai ter. Mas tá tendo, tá acontecendo. Ela tá acontecendo. Bom, é isso, ela está acontecendo. Mas que é esse lugar, né, de conversar com o Ori, é isso que ele fazia com o filho dele, né? Então, é isso que a gente pode fazer com as nossas crianças internas e com cada parte nossa, essa conversa. Então, é isso, assim, eu fui vendo, né, que tá falando desse lugar do caos, esses dias para trás, eu tava num lugar bem caótico, assim, também. E eu senti puramente nesse lugar a minha criança mesmo, tipo, E eu falei, quer saber? Tá, calma. Aí vem essa boa e velha coisa de sempre, de se aconchegar e conversar. E eu super converso comigo, gente. Eu tenho apelidos para mim, para cada parte minha, em vez de estar esquizofrênica. E é isso, aí eu converso com cada parte. Eu entendo o que é
Porque, assim, é isso que é muito foda, né? Você mais que ninguém sabe o que você precisa. Então, tipo, eu sei as palavras que eu tô precisando ouvir, eu sei a forma que eu tô precisando ouvir. Então, eu vou lá e eu converso, e eu ouço de verdade, assim, profundamente. Eu falo, certo? E cessa. Essas coisas cessam. Porque é isso, né? Esse papel de realmente conversar com as nossas partes, de conversar com esse Ori, né? De falar, de... E é isso, né? Porque quantas vozes que a gente não tem, é o que a gente tá falando, dentro da gente, que falaram, não vai conseguir, isso aí não vai dar em nada, blá, 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 blá. Então, se a gente não for essa voz que vai estar o tempo todo ali conversando com a nossa cabeça, falando, cara, vai sim, você consegue sim, vamos lá, todo dia, sabe? Um rezo, assim, esse lugar de se auto-rezar mesmo, assim, de se benzer, né? De acolher a própria cabeça, as próprias palavras, né, de pedir a comunhão com isso, enfim. Então, se a gente não fizer, de repente, todas essas vozes que já existiram ali dentro da gente vão começar a falar muito mais alto. Então, vamos respirar e vamos ser a voz que muda isso, né? Vamos ser a voz que, inclusive, conversa com essas vozes, porque essas vozes também são vozes que estão machucadas. Porque para alguém virar para você e falar, não, você nunca vai conseguir tal coisa, essa pessoa está bem machucada. Ela está bem machucada. Então, seja você a voz que conversa com essa pessoa que está ali dentro falando isso, porque pelos motivos de ferida dela, e fala que não, vocês vão conseguir sim. Então, isso é uma coisa muito legal da nossa teia, né? Quando a gente ressignifica a nossa rota e ressignifica essas vozes e conquista algo, por isso que a gente fala, né? É um alimento, uma oferenda, assim, para a nossa ancestralidade, uma oferenda para as nossas vozes, é uma oferenda para tudo isso que foi mesmo, e que foi sentenciado e taxado a miséria, a desgraça, mas a gente fala, não, ninguém está sentenciado a nada nessa rota aqui, tipo, não vai rolar, não vai rolar. Então, vamos mudar isso aí, sabe? Então, é isso. Deixa eu ver se eu tenho mais uma. Página 64, eu acho que eu tinha anotado um final, assim, que eu acho que é a última página do livro. Eu acho que eu tinha achado legal. Página 64, aqui. Não, é isso. Ele fala, por meio de algum estranho e poderoso princípio de química mental nunca revelado, a natureza encerra no impulso do desejo intenso aquele algo que não reconhece a palavra impossível e que não aceita a realidade do fracasso. Acho que é isso, né? Porque é isso, é o que você está falando, a gente tem tantas vozes dentro da gente que aceitaram essa realidade, falaram, não, é isso aí mesmo, mas pô, cabe a gente, por que a gente vai aceitar isso aí, sabe? Se a gente já viu, e aí vai entrar um pouco do que ele fala do filho dele lá, né? Que ele fala em algum lugar de se ele conseguiu, é porque muitos conseguem também, sabe? Então, uma coisa que parecia impossível, pô, como que vai conseguir sair de um estado de nascença, né, de surdez, enfim, não vai conseguir. Pô, mas o cara conseguiu. Então, peraí, existe sim essa possibilidade, existe sim esse algo, isso serve para absolutamente tudo, todas as coisas, sabe? Então, é, é isso, sabe? E firmar, né? Firmar o pulso firme aí nos nossos desejos, na nossa força, e vambora. É isso. Minhas anotações acabaram. Alguém quer falar alguma coisa? Nossa, Kelly, eu queria esse leque, viu? Jesus amado, gente. É que vocês não vivem em Goiás. Acho que ninguém aqui. Ah, a Natália, assim. O que tá acontecendo? Nossa, tá muito quente. Tá muito quente. Tá um absurdo, um absurdo. Hoje o dia foi muito tenso e tá um absurdo. Gente, a gente tá assando, tá fritando o ovo no asfalto, viu? Exatamente. E é isso, gente. Alguém quer trazer algo para encerrar? Eu anotei aqui um negócio do que você falou, só que eu achei muito bonito. Em algum momento você falou sobre a gente não se aprisionar, né, numa torre ali e tudo mais, e eu até coloquei para mim, assim, para a gente não se aprisionar no castelo das condições. Tipo, basicamente achei muito, muito legal o que você falou, porque às vezes realmente o que a gente vê não reforça o que a gente quer, sabe? Tipo, que a gente tá, sabe, se limita a partir do que a gente tá vendo, vivendo experiência. E como a Marcela citou, e até o exemplo do filho dele, que foi uma coisa que ele conseguiu, tipo assim, depois de anos. Muitas vezes a vida me mostra também o quão importante é não deixar de fazer e não encarar, tipo, falha absolutamente nada, porque depois de anos aquilo vira recurso, sabe? Eu lembro que teve uma jornada que eu fiz, porque ela citou a jornada,
E foi, tipo, bem pouquíssimas pessoas, mas eu gravei todas as aulas, eu fiz tudo. E, gente, quando eu adoeci esse ano, eu vendi essas aulas todas. Ah, mas eu não lembro, eu postei. E, tipo assim, tá lá, ficou lá no YouTube. Eu posto lá, né? Porque. E aí, tipo assim, que é mais fácil. E, cara, quando eu precisei, tipo, depois de anos, eu simplesmente só divulguei, porque eu não consegui gravar aula, não consegui fazer nada, eu precisava fazer uma cirurgia. Então, tipo, o quão rentável foi pra mim, foi um conhecimento que não foi desperdiçado. E é como eu disse também no livro, tem coisas que você vai ver, tipo, depois de anos, o quão aquilo ali foi primoroso para você ter aprendido naquele momento, ter feito naquele momento, sabe? Não ter, tipo, encarado como uma falha, assim, como um local de se aprimorar. Então, é muito realmente, assim, isso que você falou, não se prender a não, se aprisionar no castelo das condições, porque se você for pensar só nisso, e só, tipo, no que você está enxergando, assim, de palpável, sabe? Aquela coisa, nossa, a gente tem todos os motivos para não fazer, todos os motivos para desistir, todos os motivos para, tipo, sei lá, ir para um local mais estável da vida, mais conformado perante tudo, sabe? Então, achei muito interessante essa história. O vídeo dele também, achei, ó, incrível. Cara, assim, muito maravilhoso. Inclusive, foi lendo esse livro, assim, na verdade, você falando, eu lembrei que há um tempo atrás eu olhava para algumas coisas que, tipo, sempre foram meu desejo real, assim, desde que eu me entendo, gente, criancinha mesmo. E aí eu lembrei assim de mim, criancinha querendo aquilo. E em momentos lá na frente da minha vida, aí já com, sei lá, 20 e tantos anos, olhando e falando, cara, mas eu tô querendo isso desde que eu era uma criança e até agora eu não consegui. Por que eu acho que eu vou conseguir? E agora eu tô conseguindo. Então, assim, que loucura, sabe? Tipo, é isso, assim, foi isso, assim. Precisou de uma Marcela de passar 28 anos de vida e tá acontecendo. Então, assim, o que a gente estava falando também sobre esse local da paciência, dos frutos, né, daquilo que não vai ser instantâneo. E assim, não tinha indícios. É isso que eu tô falando, realmente não tinha indícios de que ia dar, sabe? E aí ia lá, batia, frustrava, quase morria, mas aí voltava, porque tinha esse desejo, né? Então é uma chama muito forte, e voltava e falava, não, agora vai. E agora tá indo, sabe? Então, assim, só deixando aí meu testemunho, porque é real, é real. É isso, cultura do imediatismo. Totalmente, a gente está mais do que nunca, né? Nesse lugar. E, e é isso, assim. Vini, você quer trazer algo? Eu estava processando o que você falou lá há 1000 eras atrás, e foi há 3 minutos, antes daquele fazer isso do desejo. Eu tenho, curiosamente, estado muito conectado com o desejo, de diversas formas, ele dá várias coisas que eu vivi. E ai, muita. Nem sei se vale entrar nisso. Bom, vamos lá. Eu conheci um dia uma entidade de verdade, que foi a minha maior queda de todas. No sentido, esses seres não são seres tão legais, mas que me ensinou muito a lidar com isso do desejo. Aí eu estou vendo vocês trazendo assim, dessa forma tão diferente, tão pura, né, ao mesmo tempo, que é completamente diferente do que eu vivenciei, do que é o desejo 1 ano atrás. E tem que ter toda a conversa que hoje, né, não só isso, desde então tem sido uma transformação, em geral. E eu desejo a partir de outra ótica, porque é muito curioso como as pessoas distorcem essas frequências e essas capacidades para conseguir coisas que eu ia dizer que não valem a pena. Talvez não valham a pena mesmo. Vocês isso assim. Muito legal. Eu estava não mudança de paradigma, né? Eu vou corrigir o que eu falei, mas esse olhar novo sobre o que é o desejo, como não conectar com essas frequências negativas, quando a gente está olhando para aquilo que a gente verdadeiramente quer, ou para algo que a gente talvez nem verdadeiramente quer, que é curioso. Muito obrigado.
Pode falar, Cris. Uhum. Amei o que você falou. Nossa, abriu um portal aqui sobre desejos negativos. Gente, isso é um tópico. A gente tá falando de desejos. Vocês já desejaram coisas super negativas? Tipo, Marcelo, a gente tava falando da raiva, né? Como um local motivador. Eu lembro também quando eu comecei a conversar com a Marcela, quando a gente começou a se tornar amiga. Nossa, assim, produzia só arte a partir da raiva também. E tudo a partir da raiva, tipo, eu vou fazer isso. Mas, gente, desejo negativo. Gente, eu amei esse tópico, Vinícius. Eu pensei nisso, nem sei se foi exatamente o que você falou, mas para mim chegou assim, sobre desejos, tipo, negativos, né, que vamos impulsionando. E como que a gente lida com eles? Tipo, como vocês enxergam isso? Porque, tipo, na minha perspectiva, não, eu hoje em dia não enxergo mais desejo negativo. Eu penso que tudo serve a todo mundo. Então, assim, se você for pelo desejo negativo, pode ir, vai à vontade, porque alguma coisa você vai aprender lá na frente. E muitas vezes leva a pessoa sempre para um local diferente do que ela tá. Então, para mim, é uma estratégia do universo de movimento, entende? Você não quer ir por aqui, você vai por ali, mas você vai de algum jeito para algum lugar fora disso. E também a experiência do desejo negativo, porque eu já tive muitos desejos negativos e, tipo, fui mesmo, assim, porque, nossa, engraçado, né? Que um desejo negativo, eles são muito mais ardentes. E aí eu fui com tudo, assim. E eu acho até que, nossa, eu amei esse tema, eu vou ter que, eu vou ter que ficar pensando nele depois. Mas não bora dizer que Eu amei esse tema, gente. É que eu gosto muito de caminhar com Deus e o diabo, sabe? Então, eu não gosto muito de falar só a partir de um local muito, muito perfeito, muito luz, sabe? Eu gosto de pensar na sombra também, porque na hora do, sabe, do vamos ver do nosso cotidiano, a gente lida real com isso mesmo, e a gente lida até com esse julgamento. Esse julgamento pessoal, tá? Não do que o Vinícius falou. Tipo, um julgamento pessoal do tipo, será que esse meu desejo aqui, ele é negativo? Então é melhor não fazer, é melhor não ir, isso aqui tá errado. Então, aí um auto-julgamento, uma autocrítica. Só que, cara, em vários momentos eu, tipo assim, joguei a toalha. Pois eu vou nesse desejo negativo mesmo, e é isso. É o único propósito que eu tenho agora, e só foi. Cara, muito bom, muito bom. Fica à vontade, Rafael. Cara, ai, pode falar. Pode falar. Tá. Eu fiquei pensando bastante nisso também, do desejo negativo, do desejo, né? Dessa palavra desejo, que foi esses dias que eu vi a origem da palavra desejo. Não sei se alguém viu também no Instagram, que vocês falaram disso já? Não. Mas quando na Roma Antiga as pessoas estavam pedindo coisas para os astros, quando eles estavam se sentindo com os astros, tinha a palavra considerare, que era tipo com os astros. Mas quando eles estavam se sentindo sozinhos, era desiderare, que é tipo você se sentindo vazio, né? E sentindo que os astros não estão ali com você, eles não estão respondendo. Era alguma coisa assim. E eu fiquei pensando na palavra desejo, a diferença do desejo com a vontade verdadeira, né? E pensando sobre a ótica da filosofia, digamos assim, da CNV, da comunicação não violenta, que eu tenho estudado bastante, os desejos, eles são meio que considerados estratégias para atender às necessidades. E as nossas necessidades, elas são básicas e universais, né? Quase todos os seres humanos têm, assim, é um estudo ainda, né? Não é uma coisa fixa que todo ser humano tem as mesmas necessidades, mas é mais ou menos isso. Então, tipo, como a Marcela estava falando, né? As estratégias, elas podem ser favoritas, mas elas podem mudar, né? A vida pode meio que mostrar para você que aquelas estratégias não estão mais fazendo tanto sentido e, tipo, tanto faz, porque o real motivo delas existirem é atender às suas necessidades. Mas eu também acredito muito que a verdadeira vontade do coração, da alma, do Ori, né, ela pode estar falando sim sobre estratégias preferidas que você tem que desenvolver para o seu propósito se concluir. Então, tipo, é óbvio que, por exemplo, a espiritualidade é uma estratégia favorita minha que eu acredito que é da minha alma, assim, não é um desejo só do meu ego, assim, ou não é só uma estratégia, ela é, tipo, parte da minha constituição, do meu Ori, assim, né? E eu acredito que os desejos negativos, eles podem ser, tipo, essa nossa tendência das sombras, assim, né? E eles podem ser executados
né, para a gente aprender. A gente vai aprender de qualquer jeito, mas será que eles realmente vão atender as nossas necessidades, né, da nossa alma, assim? Será que eles não vão acabar trazendo também o mal, entre aspas, né? Também dor, né, machucar a gente, né? Então, acho que talvez seja sobre isso, assim, tipo, é lógico que que eles são legítimos, válidos, né, e eles precisam ser acolhidos, mas eu acho que eu penso um pouco nisso, assim, que eles às vezes estão vindo como estratégias aprendidas na sociedade, tipo, para a gente tentar se proteger, para a gente tentar se defender, para a gente tentar sobreviver, né, mas talvez dê para trabalhar em cima deles, para que eles não nos machuquem mais, acho que é tipo isso. Ai, que maravilhosa. Muito obrigada. Nossa, baita contribuição maravilhosa, Nossa, maravilhosa, cara. maravilhosa. Muito obrigada. Mas não sabia dessa coisa do desejo das Faz muito estrelas ou sentido, dos né? astros. Muito, achei lindo, 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 Tipo, lindo. considerar e desejar, e considerar e com os astros, desejar e sozinho. Caraca, foda E a demais. gente aqui nesse plano terreno, né? Muito lindo, muito lindo. E muito legal realmente ver esse lugar do desejo como estratégias e entender que é isso, né? Quando a gente está falando de vontade, essa vontade V maiúsculo, né? A vontade, assim, ela, cara, ela vai permear todas as coisas, porque ela é tudo e todas as coisas, né? Então, o desejo é também vontade, né? Então, a vontade, ela vai, essas estratégias, elas estão sendo guiadas por essa vontade também. Esse desejo está sendo guiado por essa vontade. Então, esse desejo, aí falando também desse local do desejo negativo, assim, cara, para mim é nítido que todos os meus desejos, foi em todos os meus desejos negativos que eu descobri, assim, a minha maior força, assim, de longe, de longe, de longe, de longe. E sim, por muito tempo, porque eu ainda não entendia, eles geravam dor, mas era uma estratégia de integração, né? Você falando assim, era uma estratégia para me integrar essa alma. Então, muito válido, muito bonito, muito maravilhoso, na real, né? Então, por exemplo, e aí, tipo, para mim, isso é muito doido. Aí vem esse local da resignificação e de compreender, né, expandir uns lugares. Mas, cara, eu tinha um desejo muito grande da morte. Tipo, sim, uma pulsão de morte violentíssima, violentíssima, né? Que tive muitas questões com isso, ímpeto suicida, realmente um negócio com a morte, assim, um desejo de morrer. E aí, né, cara, amadureci, assim, falei, e aí eu vejo quanto ainda um trem que eu gosto muito mesmo, só que hoje me dá uma força de sentido, assim, que eu não sei explicar o quanto, porque é isso, assim, me faz ser capaz de me transformar visceravelmente, me faz ser capaz de entrar num lugar de um estado mental de nada, sabe, assim, de estar, é isso, assim, de aceitar, assim mesmo, isso aí, e eu fui entendendo que, cara, era uma opção tão violenta, porque para mim não tinha como viver sem ela, então para mim não tem como viver sem a morte. Então, a partir do momento que eu entendi isso, e aí o que é mais a sua opção extremamente violenta? Porra, um negócio ali, sexual, outra coisa, porque talvez não dê pra você viver sem isso. Tanã! Olha só. Então, ao invés de que arrancar e falar, meu Deus do céu, né, considerar que aquilo é o anticristo da matéria, por que não entender o que é isso? É isso, não significa que eu vou pegar uma faca, eu vou me matar, eu vou morrer. Mas eu entendi o que aquilo tinha de importância pra mim. Porra, se é um desejo sexual muito forte, alguma coisa ali específica, eu não preciso ficar fazendo aquilo. Eu posso entender o que aquilo quer dizer para mim. E é isso, e criando essas estratégias e ressignificando essa rota também, igual que falou. Eu, sim, diabo inseparável, amo. Hoje eu amo, assim, cada vez mais. Para mim tá muito nítido. E tá sendo uma caminhada incrível, sabe? Então, fica aí esse convite, assim, muito bonito. Pode falar, Vini? Você fala? Nossa, também deixa só eu trazer para dentro isso que você trouxe, considerar tudo isso que, cara, muito foda. Esses, nunca tinha pensado, na verdade eu quero falar outra coisa. Muito foda essa maneira da gente olhar, né, para essas transformações que vão acontecer dentro da gente. E a gente nunca sabe o que precisa acontecer. E se a gente não está disposto a olhar para aquilo e, acho que, sei lá, fazer ou permitir que o processo aconteça, não vai dar bom, né? Tipo assim, é foda. E eu achei curioso a maneira como a Rafaela falou, você complementa depois, que essas estratégias tortas são estratégias aprendidas e sustentadas pela sociedade. Não são necessariamente estratégias nossas. A gente acaba conectando e reproduzindo porque está ali disponível de certa forma no campo, assim, ou está voando.
E aí a gente falou assim, tem isso aqui, né? É o que tá sabendo, é o que tá servido, entre aspas, né? Deixa eu pegar e lidar com isso dessa maneira, quando na verdade tem várias outras maneiras. E, cara, disponíveis, simplesmente disponíveis. Muito legal, muito obrigado por trazer, Rafael, Marcelo. Pode falar, Kelly, está com a mão levantada? Não sei se... Ah, tá, ainda tá levantada. Sim, eu vou falar primeiramente, Rafaela, gratidão por ter participado da roda. Nossa, magnífico, anotei aqui o desejo como estratégia, né? Que você tem que se desenvolver. Não amei, menina. Amei. Já vai dar, tipo assim, vários tópicos. Desejo negativo, tópico do Vinícius. Desejo como estratégia, tópico da Rafaela. Os meus assuntos com o Marcelo estão sempre muito conectados, então já são coisas que já estão ali sempre acontecendo. Mas, nossa, gente, maravilhoso que vocês estão falando sobre. É por isso que é bom ouvir novos pontos de vista, né? Isso é sensacional. E também acredito nisso, né? Pelo menos atualmente, porque a gente sempre pode, né, mudar o nosso ponto de vista, a gente sempre está em transformação. E a partir do meu local, para mim, também funciona como a Marcela falou. E até porque a gente também é muito evitativo, tipo de confronto, de desconforto. Então, nem sempre a gente vai encarar esse local como agradável, do tal do desejo negativo, do impulso negativo, enfim. E também condicionado, né? A gente é condicionado a separar ali o que é pecado, do que é divino, do que é profano. E aqui dentro a gente propõe também a integração a partir desse local de tudo que você considera profano, como realmente isso que a Rafaela falou, um caminho também, um caminho super válido, um caminho interessante de você trilhar, porque ele tem muito a te entregar. Né? Então, por isso que a gente sempre vai fazer essas questões, assim, para vocês, provocações, no sentido de, e aí? Mas e esse negativo, sabe? E essa outra coisa? E essa sombra? Como ela pode participar? Porque não tem como eliminar, né? Até no processo de integração a gente entende que, na verdade, ela faz parte de nós, assim como o Eco também faz. Então, ninguém, tipo, eles não se dissolvem, eles se complementam, enfim. E aí eu tava pensando nisso, que nessa parte do que a gente é muito evitativo, que a gente já tem um paradigma condicionado a separar as coisas para escolher, né? Isso também, em alguns momentos, pode tipo, nos travar, no sentido de quando você sentir que é um impulso negativo demais, você não vai. Mas pode ser que não seja tão negativo assim, pode ser que esteja, tipo, ancorado em alguma crença sua, sobre o porquê aquilo ser negativo, né? Hoje eu estava conversando com uma paciente sobre como algumas pessoas enxergam ainda a Terra como um mundo de provas e expiações. Isso dificulta pra caramba a vida, porque, tipo assim, se você for olhar dessa forma, realmente sempre para você vai ser dessa forma. Mas quando chega um momento que a gente encara, como a Marcela falou ali, da morte, por isso que eu pode que o local do medo raiz é o medo da morte, acabou. Você, tipo, começa um projeto, você faz um processo, você fica em paz. Se ele for negativo, se ele der errado. Gente, isso é libertador, de verdade, assim. Tipo, quando você tá em paz, o trem dá errado, sabe aquele negócio assim? Tudo bem, eu vou fazer esse projeto aqui com a Marcela. Eu não sei nada disso aqui. Porque, olha, a gente entra em locais que a gente tem um conhecimento, mas a gente não sabe como que a gente vai falar sobre isso, né? E você fica, se der errado, sabe? Assim, até porque para humanizar a nossa experiência, para divinizar a nossa experiência, acho que isso é melhor, sabe? Que é para quando a gente atrair as pessoas, elas não verem em nós uma figura muito, sabe? Uau, aquela coisa do imaginário ali, sensacionalista demais, para o lado do perfeccionismo, do superior, para elas realmente olharem e se espelharem na jornada. Para mim, isso é o verdadeiro sucesso, no sentido de, caramba, olha como a Marcela, ela, tipo, ela segue plena, linda, maravilhosa. Ela chega aqui e ela fala que ela tem X defeito. Sabe essa coisa? Isso é muito interessante. Então, é muito pacífico se vocês também considerarem os nossos locais de caminho do sucesso como passíveis de falha, tipo, passíveis de você ir pelo desejo negativo, pelo impulso negativo, e lá na frente você descobre que tal, e como a Marcela falou, troca de pele, morre, renasce, vai, sabe? Tipo, é só passagem. A gente não fica ancorado nesses locais, e eles realmente são muito sábios, então, muito bom que a nossa conversa, ela entrou nesse local do desejo muito interessante. Ai, gente, eu sou muito suspeita pra falar. Mas gratidão, de verdade, aos ancestrais que guiaram. Eu amei também. Amei, amei. Vamos finalizando com essa, né? Não poderia ser diferente. Eu também achei, assim, ó, guiagem absoluta. Muito obrigada. Quando o Vini falou também, eu pensei, o portalzão abrindo também. Esse aí vai ser bom. Aí foi, a Rafaela já veio, mandou a braba, todo mundo
Boa, gente. Boa, time. Maravilhoso. Salve. Amei. Os alquimistas estão chegando, né? Transformando chumbo em ouro. É isso mesmo. Exatamente isso. Inclusive, eu tava com essa música na cabeça ontem, cantando ela sem parar. Amo muito. Esse álbum é maravilhoso. Graças. Então é isso, gente. Só agradecer. Rafaela, também. Eu faço depois que eu parar a gravação. Muito obrigada a todos. Fica aí, não sai. Muito obrigada a todos. Foi maravilhoso. Eu vou parar a gravação aqui.